Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre os profetas menores e hoje chegamos ao livro de Amós. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas passagens base do nosso estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente e eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir nesse momento que Tu estejas conosco, nos orientando nesse estudo e nos ajudando a aplicar aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você então para abrir a sua Bíblia no livro de Amós. Nós leremos apenas um versículo, mas é importante você, dentro do possível, ler todo o livro. E sobre esse livro nós também teremos alguns dos estudos subsequentes que daremos sequência ao estudo de hoje. Mas vamos lá, nós leremos apenas o capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Ele diz o seguinte, a palavra de Deus. Palavras que, em visão, vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós disse: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. De todos os profetas do Antigo Testamento, Amós foi o único que registrou que ele tinha uma profissão específica, antes de Deus chamá-lo para se tornar profeta. Ele se identificou como pastor. Possivelmente possuía ou administrava grandes rebanhos de ovelhas ou rebanhos de cabras. Provavelmente era responsável por outros pastores. Amós se identificou ainda como alguém que colhia figos silvestres, que davam em sicômoros. Provavelmente esses sicômoros eram aquela árvore da história que encontramos na história de Zaqueu, que subiu em um desses sicômoros para poder ver Jesus. Esse tipo de figo produzido por essa árvore era usado como alimento para os pobres e para os animais. Os demais profetas de Deus se identificaram como profetas, mas por que Amós se apresenta como um fazendeiro e como um pastor de rebanhos? Ele anunciava sua profissão porque, de início, ele não era conhecido como profeta. O motivo é que ele não havia sido formado em uma escola de profetas. Amós era o que hoje poderíamos chamar de pregador leigo. Às vezes, Deus chama alguns cristãos para ministérios simultâneos com a vida profissional deles, ou chama cristãos para deixarem sua ocupação secular para anunciar suas mensagens. Tanto um como o outro podem se identificar com Amós por conta de sua vocação híbrida. Um possível motivo para Deus escolher Amós foi para ter alguém diferente chamando o povo ao arrependimento, dado que eles se mantinham insensíveis às mensagens dos demais profetas. A vida profissional de Amós e o fato dele não ter vindo de uma escola de profetas, foi usada por Deus de alguma forma para se comunicar com o povo através das profecias dele. Sua cidade natal, a cidade de Amós, era Tecoa, localizada a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, território de Judá. Tecoa era um posto avançado de alerta defensivo de eventuais invasões, porque ela se localizava em um local montanhoso alto e possuía uma ótima visibilidade de todo o terreno abaixo. O ministério de Amós ocorreu durante os reinados do rei Jeroboão II de Israel e do rei Uzias de Judá, possivelmente por volta do ano 760 a.C. Há indicações de que Amós deve ter sido uma pessoa próspera e influente, tendo sido contemporâneo dos profetas Jonas, Oséias, Isaías e Miqueias. O principal centro de idolatria do Reino do Norte, lá em Israel, era a cidade de Betel.
Ela se localizava a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, hoje na região da vila árabe de Beitim, na Cisjordânia. Nessa localidade, o povo praticava a infidelidade a Javé, cultuando o deus Baal. Amós costumava ir a Betel para anunciar o julgamento sobre Israel. O desdobramento de suas profecias apontava que Israel seria levado cativo para fora de sua terra. É o que vemos lá em Amós, capítulo 7, lá adiante, no verso 17. Veremos em estudo mais à frente, também em Amós 7, verso 10, que o sacerdote de Betel, que se chamava Amazias, não era uma pessoa correta e ele não gostava de Amós. O motivo é que as exortações do profeta o incomodavam. Por conta disso, Amazias o proíbe de profetizar em Betel e faz calúnia dele ao rei Jeroboão II. Além de anunciar a destruição de Israel, Amós previu que o Senhor preservaria um remanescente arrependido. Previu também que, através desse remanescente, Deus atrairia todas as nações. Amós anunciou o julgamento, mas também proclamou esperança caso se arrependessem. Enquanto Amós enfatizou a justiça de Deus, Oséias, seu contemporâneo no norte, enfatizou o amor de Deus. No próximo quadro, vemos algo sobre o ambiente histórico de Amós e sua teologia. Os dias de Amós foram tempos de estabilidade política e prosperidade material, além de ser um tempo de expansão geográfica para os reinos do norte e o reino do sul. Amós viveu em uma época de relativa paz no cenário político internacional. Tanto o Egito quanto a Assíria estavam em um período de declínio. A Assíria, porém, estava começando a se expandir, a expandir o seu poder. Internamente, as estruturas políticas de Israel e Judá viviam momentos de estabilidade. Os reis Jeroboão II em Israel e Uzias em Judá foram dois dos reis mais competentes e eficazes em seus respectivos reinos. Ambos levaram suas nações ao sucesso econômico, perdendo apenas para o rei Salomão quando Israel era um reino unificado. De certa forma, Amós viveu em uma sociedade parecida com a nossa. No Reino do Norte, a prosperidade estava concentrada apenas em parte da população, pois os pobres eram alvo de exploração. Os ricos desfrutavam de um estilo de vida de opulência, de opressão, e os padrões morais deles eram baixos. Quem ficava lhes devendo dinheiro era transformado em escravo. A religião estava sendo praticada, mas bastante longe dos padrões de Deus. Muitos adoravam as divindades cananeias nativas junto com Javé. Acreditavam que Deus estava com eles e se consideravam imunes ao desastre. Moralmente, Israel e Judá estavam sofrendo com a corrupção gerada como subproduto do baalismo cananeu e fenício e com a infidelidade a Javé. A sociedade israelita experimentou a decadência inevitável que caracteriza a prosperidade materialista quando direcionada para a própria pessoa. Como parte de sua teologia, Amós enfatizou a soberania de Javé sobre a história e sobre os movimentos dos povos. Enfatizou ainda a soberania de Deus quanto à ordem da natureza. Esse profeta também afirmou quanto à possibilidade das pessoas se submeterem ou rejeitarem a autoridade do Senhor. Decisões essas que trazem suas respectivas consequências. Como muitos dos outros profetas, Amós também falou do dia do Senhor. Esse dia não seria um domingo, mas um tempo em que Deus julgaria o pecado do seu próprio povo, seguido de um tempo em que tanto o povo de Deus quanto os gentios crentes seriam abençoados quando o reino de Davi seria restaurado com o Messias vindouro. As ênfases de Amós sobre as pessoas e o pecado tinham como alvo a idolatria e a injustiça social, temas frequentes nos outros profetas e escritores. Os estudiosos afirmam que Amós foi provavelmente um orador impressionante e eficaz, bem como um escritor talentoso.
Ele usava frases curtas e descomplicadas e frequentemente fazia perguntas seguidas de respostas visando instruir o seu leitor. É possível que após seu período de ministério em Betel, ele tenha voltado para sua cidade, Tecoa, onde deve ter escrito suas profecias. No próximo quadro, vemos 4 destaques do livro e da mensagem de Amós. O primeiro destaque: vimos que Amós era equivalente a um pregador leigo nos dias de hoje, pois ele não tinha sido formado em uma escola de profetas. Esse fato, juntamente com seu estilo peculiar de discurso e escrita, foi usado por Deus diferenciando-o dos demais profetas para melhor se comunicar com o povo. Segundo destaque: a perspectiva de Amós era mais ampla do que a maioria dos outros profetas. Há estudiosos da Bíblia que identificam algumas diferenças do livro de Amós em relação aos outros livros proféticos. Por exemplo, Amós não se refere a Deus como o Deus de Israel, como faziam os demais profetas, mas se refere a Javé como o Deus de toda a terra. Ele particulariza Javé como soberano de todas as cidades-estado e nações que Amós menciona, e não apenas sobre Judá e Israel. O interessante é que ele agrupou Judá e Israel com Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe, indicando com isso que Deus lidaria com todas as nações de forma idêntica. Amós viu que Judá e Israel seriam julgados por Deus pelos mesmos pecados que as nações estrangeiras seriam julgadas. Terceiro destaque: o padrão pelo qual Deus trata as nações é função de como elas tratam as pessoas. Deus julgaria os arameus, os sírios, porque eles eram cruéis com seus vizinhos. Julgaria os filisteus porque compravam e vendiam seres humanos. Os fenícios negociavam vidas humanas apesar de terem feito um pacto se comprometendo a não mais fazer isso. Os edomitas foram implacáveis e se vingaram. Os amonitas, por sua vez, eram cruéis. Já os moabitas eram violentos e vingativos. Por seu lado, os habitantes de Judá desprezavam a instrução do Senhor sobre qual deveria ser o tratamento que deveriam dispensar aos outros. E os israelitas não haviam aprendido a corrigir seus caminhos a partir do comportamento errado dessas nações vizinhas. Entre outras falhas, os israelitas oprimiam os pobres e necessitados. Eles faziam isso mesmo dentro de suas próprias fronteiras. Todas essas ações eram expressões de violações ao direito à vida e à palavra de Deus. O princípio que está por trás do julgamento de Deus sobre eles é que o privilégio traz responsabilidade. Quem mais conhece se torna mais responsável pelo certo. O julgamento mais severo de Deus cairia sobre seu próprio povo. Eles haviam conhecido Javé e haviam feito uma aliança com ele, mas agora essa aliança simplesmente não estava sendo cumprida. As nações pagãs também eram culpadas por tratar mal as pessoas, mas sua punição seria menor. O motivo é que não haviam tido o privilégio de ter conhecido Deus e sua lei, como havia ocorrido com os israelitas. Quarto destaque: Deus trata as nações com paciência, mas, em algum momento, ele as julga. A paciência que marca o governo de Deus sobre o mundo aparece claramente em Amós. Deus não julga as nações por apenas uma transgressão. Toda transgressão receberá a punição de Deus, mas o julgamento nem sempre acontecerá de forma imediata. Deus poderia ter julgado nações muito mais cedo do que o fez. Ele foi paciente e esperou enquanto pecavam e falhavam repetidamente. Deus costuma fazer isso para as pessoas terem a chance de se arrepender. Isso tem acontecido até hoje, tanto no nível coletivo quanto no nível pessoal. É por conta dessa misericórdia de Deus que permanecemos vivos por certo tempo, apesar de nossos pecados
existirem e nos comprometerem o tempo todo. Deus sempre nos dá tempo. Ele sempre se move em direção às melhores condições para a humanidade e resiste aos que perturbam e se opõem a isso. No próximo quadro, vemos os primeiros 8 oráculos de Amós. Os oráculos de Amós são mensagens de julgamento de Deus. Nesse trecho inicial do livro, vemos 8 deles, 6 contra as nações vizinhas e 2, respectivamente, contra Judá e Israel. As primeiras nações mencionadas são estrangeiras: Damasco, Síria, Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. O profeta começa com a mais distante, a cidade de Damasco, na Síria, e segue em círculos cada vez mais apertados, indo de um país para outro até finalmente alcançar Judá e Israel. A crítica que Amós faz às 6 primeiras nações se refere à conduta cruel que elas possuíam. Cada um dos oráculos utiliza a palavra pecado, no sentido de rebelião contra Deus, para descrever os crimes da nação destinatária do oráculo. Isso sugere que os pecados das várias nações tinham um ponto em comum, que era a rebelião contra Javé. Vale notar que Amós não foi o único a proclamar condenações contra as nações vizinhas de Israel. Todos os livros do Antigo Testamento, exceto Daniel e Oséias, fazem isso. Nessa parte do estudo, consideraremos apenas os oráculos contra Judá e Israel, respectivamente, nos capítulos 2, verso 4 a 5, e também no mesmo capítulo, verso 6 a 16. No caso de Judá, seus erros poderiam ser diferentes dos pecados das demais nações, mas Deus trataria esse reino com a mesma justiça que havia prometido às nações vizinhas. O pecado principal de Judá havia sido o seu fracasso em viver de acordo com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o que incluía a aliança mosaica. Eles haviam dado ouvidos a falsos profetas e haviam adorado ídolos que representavam falsos deuses. Por conta disso, Javé promete destruir Judá, incluindo sua capital, Jerusalém, assim como havia prometido destruir as nações vizinhas transgressoras. Esse oráculo efetivamente foi cumprido com a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, rei do Império Babilônio, em 586 a.C. No próximo quadro, veremos o oráculo contra Israel, o Reino do Norte. A posição desse último oráculo e sua maior extensão aponta para sua importância quando comparado com as demais profecias. No próximo quadro, vemos então que alguns estudiosos da Bíblia classificam os pecados de Israel em 4 grupos. O primeiro grupo é tratamento injusto com a desvalorização da vida humana. Estamos no capítulo 2 de Amós, versos 6 a 8. Os israelitas, nesse primeiro grupo de tipos de pecado, eles se aproveitavam de pessoas necessitadas para tirar vantagem pessoal e material sobre elas. Por exemplo, se tais pessoas tivessem dívidas, os israelitas abastados as oprimiam mais ainda. Essa prática ia ao extremo do israelita vender a pessoa como escrava, caso ela não pudesse pagar uma dívida, mesmo pequena, equivalente ao preço de um par de sandálias. Outra interpretação desse versículo é que os israelitas, em geral, aceitavam como suborno qualquer coisa, até mesmo o equivalente ao preço de um par de sandálias. De acordo com Deuteronômio, capítulo 15, versos 7 a 11, os israelitas deveriam ser generosos com os pobres, mas isso estava longe de acontecer naquela sociedade corrompida. Segundo grupo de pecados de Israel: perversão do sistema legal para praticar a opressão. Os israelitas pervertiam o sistema legal para explorar os pobres e necessitados. Os tribunais tendiam a ficar do lado dos credores, contra seus devedores, especialmente os mais pobres.
Os opressores levavam os pobres à extrema angústia, metaforicamente pisando na cabeça deles como se pisa o pó da terra, levando-os à morte pela fome. O pó aqui que é mencionado é usado como metáfora da sepultura. A aliança mosaica exigia justiça nos tribunais de Israel, mas isso estava sendo ignorado. Terceiro grupo, os israelitas toleravam a prática do incesto. Pai e filho se relacionavam sexualmente com a mesma mulher, e isso era simplesmente tolerado. A lei proibia o incesto. Isso aparece lá em Levítico, capítulo 18, 20, versos 11 e verso 17 a verso 21, nesse mesmo capítulo 20 de Levítico. E a punição, naquele caso, decorrente dessa lei mosaica, era até a pena de morte. Mas tudo isso era simplesmente ignorado. Quarto grupo de pecados de Israel: profanação do santuário de Javé. O verso 8 diz que os israelitas não devolviam as vestes que haviam tomado como garantia ou como penhor por um dia, referente às dívidas de quem lhe devia. Ao invés de devolvê-las antes do anoitecer, como mandava a lei, eles levavam essas vestes para utilizá-las em cerimônias pagãs. Amós tinha em mente os lugares sagrados em Betel e Dan, onde os israelitas adoravam a Javé, seu Deus, mas, ao mesmo tempo, adoravam bezerros, representando outros deuses. Nessas cerimônias, eles usavam o vinho que haviam recebido como multas ou extraído dos pobres para honrar deuses pagãos. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão do estudo. No capítulo 3 e seguintes desse livro de Amós, o profeta, fala sobre os desdobramentos disso tudo. Antes, porém, em Amós, no capítulo 2, verso 9 a 11, o profeta relembra de bênçãos que Javé havia derramado sobre os israelitas no passado, o que tornava os pecados deles ainda mais evidentes e culpáveis. Ele diz no capítulo 2, no verso 12, que Deus havia dado profetas ao seu povo, mas os israelitas disseram a esses profetas que parassem de profetizar. O fato é que os ouvintes não estavam comprometidos com Deus e nem estavam dispostos a ouvir e obedecer à sua palavra. Esse mecanismo ainda acontece em nossos dias, quando um pregador apresenta a mensagem de salvação, mas vários de sua audiência não reconhecem seus próprios pecados e não tomam nenhuma decisão em mudar, nem mesmo se consideram pecadores, pois se acham pessoas corretas. Ignoram que, mesmo sendo corretas em certos aspectos, podem estar vivendo longe de Deus em rebelião contra ele. Veremos em estudos mais à frente que esses julgamentos sobre Judá e Israel foram cumpridos. Como já mencionado, os assírios sitiaram e destruíram Samaria, capital de Israel, em 722, e os babilônios sitiaram e destruíram Jerusalém, capital de Judá, em 586 a.C. Outros julgamentos mais amplos sobre o povo de Deus ainda continuam em aberto, esperando o final dos tempos. Esses oráculos ensinam ao leitor moderno que Deus é soberano sobre todas as nações e as responsabiliza por sua conduta em relação às pessoas. Eles também ensinam que Deus é paciente com os pecadores e que Deus só punirá quando a medida do pecado humano exceder seu limite divinamente determinado. Os oráculos também ensinam que Deus é imparcial em seu julgamento. Ele punirá o pecado de seu próprio povo e daqueles que não se voltaram a ele. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Se você gostou, lembre de compartilhar com algum amigo. No próximo quadro, você pode ver o panorama que seguimos dessa série sobre profetas menores. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!